Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, antes de começar o vídeo, peço a vocês que, por favor, se inscrevam no canal, certo? É só clicar no botãozinho aqui embaixo. Peço também que vocês deixem o seu like, certo? E ativem o sino para que vocês sejam notificados sempre que surgir um vídeo novo, tá bom? Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo aqui uma análise da partida onde o São Paulo acabou perdendo por 3-1 para o Vasco, em pleno Morumbi. São Paulo fez uma péssima atuação, jogou muito mal e acabou perdendo, né? O São Paulo que tem que já ligar o alerta no Campeonato Brasileiro, porque todos esses pontos que o São Paulo deixou de ganhar dentro de casa, nessas partidas que o São Paulo poderia facilmente ter vencido, vão estar fazendo falta no final do campeonato. E se o São Paulo vacilar, ele pode estar acabar entrando na zona do rebaixamento, né? E no final do ano ser rebaixado, que a gente não quer de forma alguma. O São Paulo nunca caiu na história do clube, né? Então não vai ser dessa vez. O São Paulo tem que estar atento para que isso não venha acontecer. Nós vamos estar também trazendo notícias quentes, né? Uma delas é que o Zubeldia pode estar de saída, né? Amanhã, segunda-feira, ou durante a semana, provavelmente deve ser anunciada a saída dele, né? Ele tem conversado com o São Paulo e seria uma saída amigável, né? Ele conversaria com a diretoria do São Paulo e o São Paulo estaria anunciando, né, a saída do Zubeldia. Nós vamos ver também alguns nomes prováveis, né, que pode assumir o lugar do Zubeldia, e vamos ver também nomes de jogadores que o São Paulo tem conversado, que pode estar pintando no tricolor, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Chegar aí, muita coisa, muita água passou por baixo da ponte. Esse clube está sendo administrado pelas mesmas pessoas há mais de 15 anos. É o mesmo grupo político. O Casares era do Aidara, era vice do Leco, é o mesmo grupo político. E o que é pior, esse grupo político faz de tudo para permanecer no poder. Todas as estratégias deles são feitas para permanecer no poder. Então, eu não vejo perspectiva nenhuma do São Paulo melhorar a curto e médio prazo. Ao contrário, eu tenho muito medo que piore na mão das pessoas que estão lá. Porque não são capazes de administrar um clube do tamanho do São Paulo. O Júlio Casares não é capaz? Não, não é capaz. Já mostrou que não é capaz. Eu acho que o problema do Júlio Casares, que também não tem nada pessoal contra ele, torço desesperadamente pelo trabalho dele, e acho que ele teve atitudes corretas que levaram o São Paulo para o título da Copa do Brasil, por exemplo. Mas eu acho que a preocupação dele é a manutenção dele no poder e a felicidade dele de ser o presidente do São Paulo. Ele é um ser humano extremamente vaidoso, que é simplesmente apaixonado pela função de ser presidente do São Paulo, pela vaidade, pelo entorno, por tirar foto com o torcedor, por estar toda hora na mídia. Porque se não fosse isso, ele não apagaria comentário, não apagaria o story no dia do jogo. Ele não fecharia comentário no Instagram quando o São Paulo perde. E ele daria a cara a tapa. Por que ele não dá a cara a tapa? Por que ele só conversa com os amigos? Por que ele só conversa com pessoas que sabem que não vão contestá-lo, que não vão questioná-lo? Aliás, não é só ele. Ninguém no São Paulo dá cara a tapa. Eu nunca vi um médico do São Paulo explicar por que ninguém se recupera no São Paulo. Eu nunca vi o Rui Costa, não seria a cara dele, desse Rui Costa. Ele que contrata os jogadores. O São Paulo contrata um cara chamado Santiago Longo, que joga 6 jogos e vai embora. O São Paulo deve 6 milhões pro Belgrano. Quem que explica isso? Como é que isso se explica? Parece o Corinthians. E a gente tem um Negruti no banco de reserva, que é pior que o Santi Longo? Não é. Então, o que eu sinto, a minha preocupação, a minha tristeza, não é nem raiva, mas a raiva já passou. A tristeza é que eu acredito que nada vai mudar. Nos próximos anos, nada vai mudar. Tanto que existe um planejamento para o Belmonte ser o próximo presidente do São Paulo. A história do Belmonte no futebol é a mesma que a minha esposa tem. Nenhuma história no futebol. Não tem conhecimento nenhum do futebol. Ele está lá porque ele é conselheiro e tem um grupo de conselheiros que ajuda na reeleição, na eleição. Ele não sabe nada de futebol, porque nada explica um diretor de futebol como ele, que é uma ótima pessoa. Esse eu posso falar pessoalmente. É uma ótima pessoa. O problema não é pessoal. O meu porteiro é uma ótima pessoa, não quero ver ele como diretor de futebol do São Paulo. O problema é a gestão dele. Nada explica um cara como o Belmonte tá no cargo que ocupa, não existe nada, pelo desempenho do São Paulo nos últimos tempos, na gestão dele, nada explica o fato dele estar no cargo. Ô Barô, acho que foi semana passada no UOL, vi uma entrevista do Júlio, do Casares, falando, olha, a SAF
Ó, não sei não. E você gostaria que o São Paulo virasse SAF? Então, sabe por que não vai virar, Benja? Não vai virar nunca SAF. Mas você gostaria? Eu gostaria, dependendo do investimento, porque a SAF é um negócio muito complexo. Você precisa ver quem é que vai comprar, quem é que vai chegar com o investimento. E não vai acontecer no São Paulo pelo seguinte, o que esses caras querem? Eu digo esses caras, o Júlio, o Belmonte, os caras que estão lá. Eles querem um cara que chegue com dinheiro e fale, ó, tá aqui o dinheiro, vocês mandam, depois vocês me avisam como é que faz. Nunca vai acontecer. Foi o que aconteceu na época da Higgs Music com o Corinthians. Então, exatamente. Aquele Bunch of America. E nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. Mas nessa entrevista que você falou pro UOL, porque assim, eu não falo em nome da torcida, eu falo em nome de mim, meu como torcedor, o meu canal é um canal de torcedor, apesar de eu ser jornalista há 30 anos. A nossa preocupação, assim, é que o São Paulo, a sensação que a gente tem, o São Paulo está abandonado. O São Paulo está abandonado. O São Paulo estava tomando sapeca do Bahia na Bahia, o presidente estava na final da Champions League, em Munique. O Belmonte estava de férias, quando o São Paulo estava tomando um sacode. O São Paulo, na situação que está, a um ponto da zona de rebaixamento, na pior campanha desde 2021, quando o São Paulo tinha 11 pontos em 2017 e agora tem 12. É preocupante. E agora não tem o Hernanes, tem o Dineno. Não tem o Hernanes, tem o Dineno. O São Paulo está nessa situação e o presidente vai num podcast imitar o Silvio Santos. Então, sinceramente, a preocupação é essa. A impressão que dá é que o São Paulo está abandonado. Vamos só pensar aqui no nosso futuro no poder e deixa aí o Zubeldia mesmo. Quando recuperar o Lucas vai melhorar, quando recuperar o Oscar vai melhorar. E não vai, porque quando esses caras estavam jogando, o futebol era horrível tanto quanto é hoje sem eles. Essa é a minha preocupação. Você, Barolo, você trocaria o Zubeldia? Eu trocaria o Zubeldia, mesmo sabendo que o Zubeldia é um dos menores dos problemas. É um problema? É um problema. Trocar o treinador vai resolver os problemas do São Paulo? Não vai. Porque o problema do São Paulo, Beija, é estrutural. Não é um problema de treinador, simplesmente de treinador. Até outro dia a gente falava que o feito do São Paulo era a estrutura. Agora o problema é estrutural. Não, exatamente, é estrutural. O São Paulo foi soberbo, arrogante. São Paulo dormiu em berço esplêndido? Eu acho que em algum momento sim, mas eu acho que o pior não foi isso. Se tivesse dormido em berço esplêndido com as pessoas competentes que levaram o São Paulo para esse berço, tudo bem. Mas as pessoas morreram. Então, exatamente. O Marcelo Portugal Gouveia morreu. Exatamente. O Juvenal morreu. Quem ficou, essas pessoas que ficaram... Antônio Leme Nunes Galvão. Esse para mim foi o melhor presidente. Esses caras que ficaram no lugar dessa gente foram soberbos e incompetentes. E a partir daí começa a destruição do São Paulo. Por isso que eu falo, na década de 70, de 80, as cabeças mais pensantes, mais estavam no São Paulo. E hoje não estão mais, essas pessoas não estão mais. Hoje tem conselheiro vitalício corintiano e santista, Benja. Ah, vai. Tem, foi eleito agora há pouco tempo. Ah, mentira. Eu tô te falando que tem. Como que tem conselheiro vitalício São Paulo, corintiano e santista? Tem. Porque o cara falou, sabe do histórico da pessoa que é santista, e na hora ele fala, não, eu não sou. E acabou. E é eleito conselheiro vitalício. Porque vai ajudar a situação, esse manejamento que eles fazem de conselheiros, de eleição. Pô, será que tem São Paulino e palmeirense do conselho do Corinthians também? Deve ter, mano. Acho que... Se tem conselho... No São Paulo tem. Não, Barolo, peraí, Barolo, Barolo. Peraí, Barolo. Isso aí que você tá falando é fantástico, velho. Foi eleito agora por Você garante que no Conselho Vitalício de São Paulo Vitalício, hein? Vitalício, quer dizer, porque vitalício só sai quando morrer. Tem corintiano e santista? Tem. Isso você prova? Como é que eu vou provar que o cara torce para um time? Não tem como. O cara vai falar, não, eu sou São Paulino. Eu posso falar aqui, sou corintiano. Como é que você vai provar que eu não sou? Mas tem, a gente sabe que tem. Os bastidores do São Paulo, eu conheço gente, apesar de todo mundo me odiar lá, querer me matar lá, eu conheço algumas pessoas do bastidores que conhecem, aqui que nós temos sabem. uma vantagem, aqui todo mundo... Não sei, os caras querem te matar no Santos? Já tentaram. No Corinthians, eu sei que eu e o Mano, os caras têm foto nossa com alvo. Nossa, eu também. É porque as pessoas não... Nossa senhora, muitas pessoas não gostam de quem é correto, né, velho? Jogador da base me odeia, jogador profissional me odeia, diretor me odeia. Os meus vídeos vão num grupo de conselheiros do São Paulo, você imagina o quanto eles me amam. Mas eu não estou preocupado. E jogador da base te odeia porque também? Eu critico também. Porque os guerreirinhos da base, quando eles sobem pro time profissional, eles querem ser, a grande maioria, quer ser paparicado. Quer que a gente vá na internet e fale, ó, que lindinho, a joinha de Cutia. Jogou mal 3 jogos, eu critico, porque o cara não acertou um cruzamento, foi bem. Ah, oscila, vai oscilar, beleza. Só que eles não estão acostumados com crítica, nem os da base, nem os profissionais. Eles não gostam de ser criticados. Os jogadores do São Paulo, eu posso falar porque o meu envolvimento é com o São Paulo, eles só querem ser elogiados, eles não querem ser criticados. Eles só querem o lado bom da questão de ser jogador de futebol. O paparico, o dinheiro, tudo que eles têm de benefício. A crítica eles não querem ouvir. Ô Barolo, você conhece tudo lá. O São Paulo tá quebrado? Faz tempo que tá quebrado. Faz tempo que tá quebrado. Faz tempo. E o problema é
o que me preocupa é assim, Benja. Como é que você tira um clube numa situação dessa? Com gente capaz, com profissionais, né? Porque o futebol hoje não tem mais espaço para o Vicente Mateus da vida, não tem mais espaço para o Juvenal Juvencio. Não, eles tiveram a importância deles, não estou desmerecendo, mas hoje é muito mais profissional, precisa ter gente profissional para administrar todo o dinheiro que entra, todo o marketing que existe em volta, todas as possibilidades de arrecadação. E o São Paulo não tem essas pessoas capazes não estão lá dentro. E quem é capaz não se envolve com quem está lá. Esse que é o problema. Não, mas o problema, Barolo, me desculpe, Benja, é o seguinte, o profissional que você fala, o adversário dele é a política do clube. Exato, por exemplo, exatamente. o Santos teve um diretor no ano passado chamado Paulo Brax. É um profissional. Ele chegou lá, primeira coisa, precisa tirar uma pessoa lá de um determinado departamento. Chegou no Marcelo Teixeira, o Marcelo Teixeira, não, esse eu não posso mandar embora. Aí foi indo, o cara acabou indo embora. Porque não tem como ser profissional numa estrutura política. Por isso que eu tô falando. Clube, o cara não vai aceitar. Desculpa te interromper. Não, o cara não vai aceitar, ele não vai entrar. Quem contrata técnico no São Paulo? É o diretor de futebol ou é o elenco? Os jogadores. Os jogadores contratam. Eu tenho, na minha concepção, de ver, só olhar para trás. Quem manda no São Paulo são os jogadores. O São Paulo vai contratar um treinador, os jogadores são consultados, bem. Você já viu uma empresa que o chefe, os empregados escolhem o chefe? Mudou o chefe aqui, vocês aceitam esse? O que vocês acham desse aqui? Esse aqui é bom? O São Paulo começa essa história, que eu me lembre. Você lembra que quando o Cuca foi demitido, que ele brigou com o Daniel Alves, que ele chegou no quarto, o Daniel Alves pediu para ele jogar, ele nos laterais não quis? Quando ele saiu, o São Paulo contratou o Mancini. 4 da tarde anunciou o Mancini. 11 da noite anunciou o Diniz. Porque conversaram com os jogadores, não, o Diniz é bom, traz o Diniz aí. Porque no São Paulo, como não tem comando, esse para mim é o grande problema, não tem comando, o presidente não está preocupado. O presidente está preocupado em tirar foto com o jogador que faz gol, quando o São Paulo ganha, e some das redes sociais quando o São Paulo perde. O Belmonte não é esse cara que comanda. O Belmonte não é o cara que vai colocar os caras na linha, que vai cobrar jogador, que vai se indignar com uma derrota 3-1 contra o Vasco. Não é esse cara. Então, os jogadores que tomam conta. Hoje o São Paulo tem algumas lideranças que estão lá faz tempo, que eu não estou questionando caráter, não estou falando isso, que na cabeça deles pensam no São Paulo e eles que decidem, Você gostaria de ver o Marco Aurélio Cunha presidente de São Paulo? Eu, sinceramente, o Marco Aurélio Cunha, eu olho para ele com uma cabeça muito inteligente, uma maneira muito diferente de ver a situação que está hoje. Só que eu fico me perguntando, por que ele não está lá ajudando? Eu sei, é uma questão pessoal, ele não quer se envolver com essa política que você falou. Ótimo, mas... e mesmo assim, será que ele vai resolver o problema? Uma pessoa vai resolver o problema? Porque o problema do São Paulo, Benja, não é assim. Você muda da noite pro dia. Amanhã um presidente novo, não é assim. Aí eu vou discordar. A estrutura toda. De uma coisa que você falou, mano, que ele falou. Uma pessoa vai mudar tudo. Uma pessoa, dependendo da pessoa, tem o poder de mudar muita coisa. Sim. Porque uma pessoa... O Paulo Nobre era uma pessoa. Então, mas é o que eu tô te falando, bem, não vão deixar esse cara. Não vão deixar esse cara chegar. Esse é o problema. Esse Agora, é o problema. quando você põe uma pessoa lá... Eu vou te falar, o Júlio, quando foi eleito presidente de São Paulo, pra mim era essa pessoa. Eu conheço o Júlio há muitos anos. O Júlio é um cara ativo, o Júlio é um cara atualizado, o Júlio é um cara comercial. Eu esperava mais dele. Entendeu? Só que aí, uma coisa, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que o Júlio adorou ser presidente de São Paulo. Mas o Júlio era um cara para isso. Mas fora isso, Benja, o clube de futebol hoje, ele tem uma visão amadora do negócio. Você precisa distribuir cargos. A visão de São Paulo é amadora? Também é. Muito. Não só de São Paulo, mas de todo clube brasileiro. A não ser hoje, Palmeiras e Flamengo. Porque a maioria dos clubes brasileiros, Benja, e hoje o Cruzeiro está tentando também profissionalizar em alguns setores aí, com erros, claro, que o Pedrinho também é um cara que caiu agora lá no Cruzeiro, está tentando acertar, mas errou bastante também. Mas hoje os clubes de futebol, Benja, eles têm uma carta marcada, velho. Aliás, todos eles possuem inúmeras cartas marcadas, porque, por exemplo, vocês falaram a respeito de profissionalização. Profissionalizar um clube é você escantear esses caras que estão lá sugando os clubes há tantas décadas, cara. É você falar, você não manda mais. Hoje você não tem mais espaço. Eu vou trazer uma pessoa competente para ocupar essa sua cadeira. E você vai arrumar uma guerra política, Benja. Ou seja, você nunca mais se candidata a nada, porque você não vai ganhar. Então os dirigentes hoje de clubes de futebol, eles acabam justamente indo por esse viés político de distribuir cargos dentro da sua administração e vamos ver o que acontece lá na frente, porque não é interessante para ninguém profissionalizar o futebol. Você resumiu o São Paulo, mano. Exato, mas o Corinthians é igual, viu, Barolo? O Corinthians é a mesma coisa. E aí você falou do Paulo Nobre, Benja, mas só um detalhe, o Paulo Nobre,
O que ele fez? A estratégia dele, beleza, o clube está quebrado, se não for eu colocar o meu dinheiro aqui, não tem como pagar as contas, beleza, vou pôr o meu dinheiro. Na época, 250 milhões. Que era, que comparado hoje não é nada. Hoje 200 milhões do Corinthians, comparado não hoje... levanta uma Claro, hoje seria, mas hoje seria bem mais, né, Ben? Muito. Pela correção seria mais de 500. Não, mas ok, mas ainda é um valor ínfimo comparado ao que o Corinthians deve. Mas, por exemplo, o Paulo Nobre, Benja, ele falou, vou pôr o dinheiro, mas ele fechou a porta e falou, calem a boca. Foi uma safra. Exato, ele falou, calem a boca, sou eu que mando. Agora, por exemplo, no São Paulo, o cara que chega lá, você acha que o Casares vai colocar 900 milhões aí no caixa de São Paulo e falar, calem a boca porque eu que mando? Não vai pôr. E foi o que a Leila deu sequência a isso, Sim, né? o Gagliotti porque também. Quando o Paulo Nobre saiu, a Leila, ela deu sequência à injeção de dinheiro. Porque ela veio com o patrocínio. Ô Zé, eu não. Fecha os três aqui, ó. Fecha os três. Eu não, porque ninguém sabe o time que eu torço e eu prefiro manter em segredo. Mas fecha os três aqui. Qual dos três tá mais no limbo? É o Corinthians do Mano? É o Santos do Calil? Ou é o São Paulo do Barolo? Não faça perguntas difíceis. Por favor, o que achar que está mais no limbo, dê um passinho. Mas depende, se você for comentar na parte Faça financeira... perguntas difíceis. Não, se você falar na parte financeira, eu acho que é o Corinthians. São vocês. Então, eu acho que é o Corinthians. Se estiver na parte financeira, a discussão. Dentro Agora, de se você campo falar ou São dentro Paulo? de campo... pra Eu falar a acho que verdade, dentro acho de é o campo Santos. hoje, eu acho que é o São Paulo. É o São Paulo. Porque você Eu vê, gosto do o Santos hoje está a 1 ponto do São Paulo, mas o Santos só tem uma competição para disputar, vai trazer um outro jogador. O São Paulo tem 3 competições para disputar, não tem elenco para isso, e está 1 ponto na frente do Santos com menos vitórias. Ou seja, se o próximo jogo o Santos empatar e o São Paulo perder, já passa. Então eu acho que a situação de rebaixamento hoje é mais preocupante do São Paulo. Eu vou te falar, eu nunca vi um time tão ruim do São Paulo como eu vi como esse. Jogou contra o Vasco, né? Pô, e aquele time que na época do Gacém? Elenco sim. Elenco a gente teve muito pior. Mas time dentro de campo, desorganizado e bagunçado, como o time do Zubeldia, eu nunca vi. E o Lucas... Calil, desculpa, vamos voltar, isso aqui é bom. Mas eu preciso chamar, né? O mundo tá pegando fogo. Ô, Calil, ô Barolo, é o pior São Paulo que você viu? O jogo dentro de campo não de elenco, o elenco já teve muito pior, mas em termos de organização do time dentro de campo, porque as pessoas falam do Zubeldia, né? Não, falam dos desfalques. São Paulo tem muitos desfalques. Eu fiz uma enquete no meu canal perguntando o seguinte, desafiando o inscrito, falou o seguinte, o Zubeldia tem quase 85 jogos pelo São Paulo. Fala em 3 bons. 3 jogos bons. Aí alguém fala assim, não, o Corinthians, não, segundo tempo contra o Corinthians, aquele 3-1. O Santos jogou bem. Não jogou todo jogo. Todo jogo não. Todo jogo não. É só um jogo eu tenho na minha cabeça. São Paulo e Bahia, que o São Paulo venceu por 3-1. O Luciano jogou de camisa 10 e fez gol. O único jogo que eu lembro bom. O resto, sem desfalque com Oscar e Lucas, não ganhou do Velo Clube, que era a zona de rebaixamento, não ganhou da Inter de Limeira, não ganha clássico. Você acha que o São Paulo cai? Eu tenho muito medo, Benja. Eu tenho muito medo. De todas as vezes que você viu o São Paulo beirando ali, essa é a mais real de ter uma Série B? É isso que me deixa louco. Porque assim, quando que eu ia imaginar que eu ia ouvir uma pergunta dessa? De todas as vezes que o São Paulo foi ameaçado de cair, essa... E cada vez é pior. Eu tô muito preocupado esse ano por esse abandono que eu tô sentindo no São Paulo. E aquilo que eu te falei, em 2017, que foi o ano que eu fiquei mais apavorado, a gente teve o Hernanes que salvou. O Hernanes salvou o time, tirou o time do buraco. Tirou o time. E hoje a gente tem o Dineno que chegou para resolver o problema. Eu tô muito preocupado pela qualidade do futebol. Tem time pior? Tem o São Paulo. Mas, ô Barolo, eu não acho o elenco do São Paulo... Não, eu também não. Uma porcaria toda, assim, como muita gente prega. Eu também não acho. Eu acho que o time do São Paulo, Benja, ele é muito mal treinado. Exatamente. Eu acho que o São Paulo perdeu o timing em contratar o Dorival quando o Dorival saiu da seleção brasileira e o Corinthians estava flertando com o Dorival. Ali era o momento de falar, o Zubeldia não presta para dirigir meu clube e eu vou atrás do Dorival. Porque o Dorival, Benja, é o Tite de São Paulo. É aquele cara que é a bola de segurança. É aquele cara que você vai contratar e você sabe que não vai dar errado, porque ele já conhece o clube, ele tem a empatia da torcida, é um cara que já foi vitorioso dentro do clube. Então, todos os elementos favoreciam o São Paulo a contratar o Dorival. São Paulo deu mole. Mas se mandar o Zubeldia embora hoje, não tem quem contratar. Mas é verdade que o São Paulo não manda o Zubeldia embora porque não tem para pagar multa?
Também, não tem para pagar multa, não tem ninguém no mercado, não tem ninguém que na cabeça desses caras seja melhor que o Zubeldia. E na cabeça deles, o problema do Zubeldia são os desfalques. E a gente está sabendo que não é, o problema não é o desfalque. Agora, o Dorival, mano, você falou do Dorival, sabe como o Dorival foi o único treinador dos últimos que passaram pelo São Paulo que conquistou um título? Porque o Dorival não é um começo de carreira como um Carpini da vida, não era o Crespo, o estrangeiro que chegou cobrando todo mundo, ficou todo mundo indignado com a cobrança do Crespo. O Dorival, ele conquistou a Copa do Brasil porque ele soube administrar esse elenco que manda em tudo. O Dorival na Copa do Brasil, o São Paulo jogava na quarta-feira, na quinta-feira, tem imagens disso. Ele reunia os reserva sentado no gramado e falava: eu preciso de vocês, não se incomodem com o banco, vocês que vão entrar e conseguir administrar tudo. Ele colocou o Luciano na reserva, depois daquele chute na bandeirinha, o São Paulo foi campeão com o Luciano no banco. Ele soube tão bem administrar que na entrevista pós-título, que quando jogam o Gatorade na cabeça dele, o Luciano falou: esse aqui é um paizão pra nós, esse aqui ele soube administrar o grupo. Foi por isso que ele conquistou o título na Copa do Brasil. Ô, Murilo, coloca, por favor, aí pro Barolo, pra ver se o Barolo dá um sorriso. O Barolo tá muito azedo, ácido. Coloca aí os números da gestão do Casares. Vamos ver se o Barolo se anima um pouco. Tá louco, enquanto isso, o Palmeiras tá lá em Nova York, lutando. E vai ser assim, hein? E vai ser assim, ó. Vai ver o Palmeiras aí de binóculo. Olha, a gestão Casares, desde os 4 anos. 3 títulos, 6 técnicos. Aumentou para 968 milhões, mas era quanto antes para ir para 968? Eu acho que era de 600 alguma coisa. Possibilidade de acordo sobre a base e impasse sobre a SAP. São 3 títulos em 4 anos. 2. Copa do Brasil e Paulista. A Supercopa, para mim, é um jogo que valia taça. O importante era estar lá. Mas é título. Para chegar lá, você tem que fazer um caminho bacana. Mas título questionável. É o jogo que valia taça. Ganhou a taça, ótimo. Ô, Barolo, esse grego comprou a base mesmo, o CT? Que história é essa? Então, o problema, como eu falei para você no começo, o São Paulo não tem transparência nenhuma. Você não sabe nada do que acontece porque essas pessoas não dão a cara a tapa, eles não explicam para o torcedor. A gente nunca sabe como é que tá a negociação com esse cara. Eu já ouvi de tudo, porque o que acontece? Quando eles não dão a cara a tapa, você tem o direito de imaginar tudo que pode acontecer. Eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi que ele desistiu, eu já ouvi que ele viu a bagunça que é e não quer, eu já ouvi que ele ouviu que o Casares que ele quer o dinheiro, mas o Casares vai mandar, então ele não aceitou. Eu já vi que ele não aceitou porque ele quer colocar menos, o Casares está começando a ceder. Eu já ouvi de tudo. O que me preocupa é como esse negócio vai ser feito. Como que esse negócio vai ser feito? Porque muita coisa no São Paulo acontece e é vendido como uma coisa excepcional, quando a gente vai ver a realidade não é. Porque é a característica do presidente. O Casares é bom. É disso, ele vende, ele é um cara de marketing, ele é um cara que vende, eu chamo ele de Rolando Lero, carinhosamente, o blogueirinho Rolando Lero, que ele faz um discurso, a narrativa dele é muito bonita, a narrativa dele é muito bonita, só que na prática não funciona, as coisas não funcionam. Você acha que o São Paulo cai, Calil? O risco, eu acho que o risco eu acho que não cai, eu acho que deve cair aí o Sport, difícil escapar. O São Paulo não ganhou. Juventude, Vitória e mais um. Você viu o que ele falou? Não, eu acho que o São Paulo... Teve um pênalti pro São Paulo que não foi. Duvidoso isso. Eu acho que o São Paulo não cai. É uma opinião minha, mas o risco existe. Mais que o Santos, eu acho. É difícil falar não cai, porque a gente já cravou outros clubes, é difícil cair, não vai cair, e no final, na 38ª rodada, a gente viu que pode cair sim. O São Paulo tem que ficar esperto, Benja, porque, por exemplo, com todo respeito ao esporte, ao Juventude, a outros clubes menores do Campeonato Brasileiro, eles estão acostumados a flutuar entre Série A e Série B. Clube grande, quando começa a flertar com Série A e Série B... É uma crise do cara, é um avião despencando, não tem o que fazer, cara. Porque o clube grande, ele tem uma pressão da torcida, da mídia, Enfim, existe sim aí um movimento que acaba derrubando ainda mais. Agora o esporte, subir e descer, faz parte do pacote. Juventude, a mesma coisa. Sei lá, o Mirassol que chegou agora aí também, tá bem ainda no campeonato, mas daqui a pouco não vai ter o marketing do drama de novo? Pode ser que tenha, Benja, mas nem só de marketing do drama você necessita para tentar escapar. Porque o time de São Paulo hoje, do jeito que tá muito complicado. E até eu falei a respeito do Zubeldia, estão cogitando até a possibilidade do Vojvoda aí ser um futuro técnico de São Paulo, caso ele caia mesmo do Fortaleza, o que deve acontecer nos próximos dias, porque a pressão lá em cima dele está muito grande. Você queria o Vojvoda? Gostaria muito. Você gostaria mesmo? Eu gostaria. Só acho o Vojvoda não pode ser o novo Zubeldia, Barolo, porque ele chega menor que o elenco também. Então, porque o Luciano, ele tá achando que ele é o Cruyff. Mas o Zubeldia tem menos história que eu no futebol. O Vojvoda já tem mais. O Vojvoda já tem uma trajetória. Você tem mais história que eu tenho. Que o Belmonte? Porra, eu tenho muito
mais. Só que eu joguei, bem, já joguei no Morumbi 5 vezes já, naqueles eventos que eles fazem. Eu tenho mais jogo que o Rames Rodrigues no Morumbi, velho. Eu tenho mais jogo que o Nicão. Eu tenho mais jogo que o Nicão no Morumbi. Ué, tenho mais história no Morumbi que o Nicão. Barolo é bom pra caramba, velho. E outro detalhe, o meu medo é que esse time do São Paulo, com o psicológico de pipoca que tem, se entra numa zona de rebaixamento, eu não sei se tem força pra sair. Esse time é pipoqueiro? Não, não é pipoqueiro, é um time que o lado mental é muito fraco. Não consegue virar o jogo, toma um gol, estremece tudo, cai o mundo. É só você ver os resultados, os resultados que o São Paulo sofre. Mas eu acho, Barolo, que a torcida ela tem um pouco de culpa também, onde está o São Paulo. Por quê? Porque, por exemplo, São Paulo classificou na Libertadores. Põe a molecada na Libertadores e privilegia o brasileiro. Não, se o cara fizer isso, a torcida do São Paulo... Porque para a torcida do São Paulo só existe Libertadores. Então o São Paulo já estava classificado. Ele fez 2 jogos que ele não precisava pôr os titulares na Libertadores e podia ter colocado no brasileiro, mas a torcida não aceita, porque a torcida quer que ganhe a Libertadores. Então, mas esse negócio de... o São Paulo com o Libertadores, eu concordo com o Calil. Tem que salvar o time. Precisa parar com essa história aí, porque o São Paulo não ganha. A última Libertadores do São Paulo tem 20 anos. Mas você sabe, Beija, tem que salvar o time Eu acho o seguinte, agora, a gente uns tempos atrás eu gravei um vídeo, pouco tempo atrás, apostando que o São Paulo ia ganhar a Libertadores. Apostando não, acreditando em milagre. Baseado em quê? Como aconteceu na mística da Libertadores, só. Porque o torcedor, respondendo pro Calil, o torcedor, eu falo como torcedor, a gente precisa se apoiar em alguma coisa. A torcida do São Paulo, que está tomando tapa na cara há tanto tempo, precisa se apoiar em alguma coisa. O que eu me apoiei, como torcedor? A mística da Libertadores. O time, olha a Libertadores desse ano, a Libertadores Nutella, que eu chamo. O jogador toma um xingamento e sai chorando. Não teve nenhuma expulsão em todos os jogos do São Paulo. Teve um que tomou um cartão vermelho que reclamou. A gente não tem aquela pressão. O São Paulo foi jogar contra o Libertad, tinha mais torcedor do São Paulo fora de casa do que do Libertad. Não tem pressão, não tem o polícia com o escudo no escanteio. E não tem grandes times espetaculares. O Flamengo sofreu para classificar. O grande Flamengo sofreu para classificar. Então eu acredito nessa mística da Libertadores, porque é o que a gente se apega. Só que agora, com a situação que está no Campeonato Brasileiro, a prioridade é não cair. Acabou. A prioridade é não cair. Se tiver que abrir mão de Copa, abre mão de Copa. O Barolo, eu não falo o time que eu torço, mas eu falo isso muito pro Mano. Que nem esse negócio esse negócio de mística. Mas é torcedor, Beija, não tem nada racional. Teve um dia lá que o Mano falava assim, mas na Neoquímica Arena não perde. Perdeu pra um monte. Foi eliminado do Sul-Americano, foi eliminado pelo Ituano do Paulistão. O Racing foi lá. Outra vai perder. O Racing foi lá e fez o olé dentro da Neoquímica Arena. E esse negócio do São Paulo também, a mística do São Paulo de Libertadores, que também é a mesma mística do Boca, hein? Eu sei, mas eu tô falando isso. O Boca na Bomboneira. Gente, depois que a Libertadores mudou, o VAR, a arbitragem, eu não vi nunca mais a boa mística do Boca. Se eu for analisar friamente, o São Paulo vai tomar 2 sapecas do Atlético Nacional agora. Se for analisar friamente, e vai ter dificuldade para passar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Friamente é isso. E corre sério risco no Campeonato Brasileiro de cair. Como torcedor, eu preciso me apegar a alguma coisa para vir aqui, por exemplo. Para vir colocar a camisa do São Paulo. Mas você tá é a mística da torcida do São Paulo. Você está pegando, é melhor uma mentira bem contada que uma verdade que magoe. Não. A minha esperança é essa. Se você me perguntar racionalmente, zero. Mas a esperança como torcedor... Quando vocês 3 que assumem os times, ficar com esse negócio de, mas na Vila onde jogou o Pelé, o Mano porque a torcida, porque a camisa, você a mística da Libertadores. O Palmeiras vai continuar nadando de braçada. O Palmeiras tá assim vendo vocês, Eu sei. Quer dizer, vocês estão vendo assim, o Palmeiras dando um espelho retrovisor, vê vocês piquititico. Mas, Benja, isso daí é óbvio, quando você tem uma administração competente, a tendência é você ter frutos dentro de campo também. O que não quer dizer que você não consiga. Enquanto o Mano... A gente está sabendo, ou a gente se informa, né? Mas a Marília, do Vojvoda que pode cair lá no Fortaleza, que já quase caiu no começo aí do ano, né? E aí, a Marília tem uma informação em relação ao Zubeldia, e nenhum dos dois estão aqui no país, que estão de férias. Qual a informação, Marília Ruiz? Informação que o São Paulo, apesar dos últimos resultados ruins, inclusive a derrota para o Vasco nesse meio de semana, aí no Dia dos Namorados, para o Vasco do Diniz, a direção de São Paulo havia decidido não demitir o Zubeldia, e o Zubeldia não sairia apesar do resultado. Até porque a multa do Zubeldia de rescisão de contrato é de 3 milhões. Porém, há uma... 3 milhões de reais. Há uma sensação, né, até um otimismo, eu posso dizer, na direção de São Paulo agora, de que é o Zubeldia que, eventualmente, amanhã ou na terça-feira, aproveitando que os jogadores também estão de férias no São Paulo, vão ter dias de férias,
vai pedir para sair do São Paulo. Deixou o São Paulo com uma boa campanha na Libertadores, né? Mas no Campeonato Brasileiro patina bastante. Então, se o Zubeldia sair, o nome mais forte, de fato, é o do Vojvoda, que também faz um ano muito abaixo da expectativa no Fortaleza, apesar de ter se classificado de forma culposa na Libertadores, culposa quando você não teve a intenção de se classificar, mas conseguiu se classificar na Libertadores. O Vojvoda, nas últimas semanas, tem se mostrado arredio, inclusive com a imprensa, não quis dar entrevista contra o Santos, no jogo anterior também brigou com o repórter, e está na mão do Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, a saída... O Tite não entra nessas paradas, não? Nenhum dos dois lados. O Tite, pelo menos a posição do Tite nesse momento, continua sendo de que ele não quer trabalhar. Não, tá, mas é um treinador... Pode ser procurado. Que pode ser procurado. No caso do São Paulo, já foi uma vez ventilado, né? Quando saiu o Dorival e ele falou não. Vamos lá, então, as informações da Valéria Ruiz, para todo mundo que está ligado aqui no apito final. Muito obrigado a 7. Zubeldia fora do São Paulo. Galera, notícia urgente e de última hora. Vou falar tudo aqui nesse vídeo para vocês em relação a isso, tá? A chance é muito alta, mas muito alta, de amanhã, segunda-feira, o Zubeldia, o São Paulo já anunciar, aliás, que o Zubeldia não será mais treinador de São Paulo. A chance existe, é real e é muito alta, tá? Muito alta. Se não for amanhã, possivelmente ainda essa semana. Só que eu acredito, pelo que eu tô vendo, pelo que estão noticiando e pelo que também você vai conversando com as pessoas, de que a decisão e até mesmo o anúncio, né, desse rompimento possa ser amanhã, tá bom? Bora direto pro vídeo sem enrolação. Vai aparecer a vinheta bem rapidinho, mas é só pra você se inscrever, deixar o like, que me ajuda bastante, tá? Vambora, canal do Sgarbi, oferecimento KTO no The Odds, bora! O dia fora do São Paulo. Galera, falei que aqui é sem enrolação, vamos direto pra notícia. E pra quem tá achando que o Zubeldia vai ser demitido, a tendência é que não, tá? O André Hernan, grande jornalista, né, muito renomado, trouxe uma informação hoje de que o Zubeldia tá chateado, incomodado com a pressão é muito grande e ele sente que não tá mais conseguindo extrair um bom futebol do time de São Paulo. Com isso, ele tá pensando em meter o pé, ir embora. Essa foi a notícia do André Hernan, que até colocou ali algo que eu vou deixar duas interpretações, tá? Porque eu não consegui entender muito bem. Ali quando o Hernan fala de que em outras oportunidades ele já tinha pensado nisso. Eu não sei se em outros clubes, eu acho que não, tá? Eu acho que no São Paulo ele já tinha pensado nisso, mas a diretoria segurou. Então agora de vez assim o Zubeldia tá muito incomodado com a pressão, chateado, e a tendência é que ele saia de São Paulo. Bora lá. A diretoria, no modo geral, eles não pensam em demitir o Zubeldia, por isso que pra diretoria seria excelente isso. Seria uma decisão mais conjunta, né? Porque multa, porque não vê um treinador assim, já o nome no mercado, apesar de que o blog do São Paulo, que é outro portal, já noticiou que eles conversaram com treinadores hoje, provavelmente, e já devem ter algum nome ali, assim, já mais próximo, enfim. Só que não era um objetivo da diretoria demitir agora. Essa notícia de que o Zubeldia quer sair, ela vem junto com um posicionamento forte do Baby, né, que é o líder da torcida independente. Ele fez alguns posicionamentos, tá aparecendo aí pra vocês agora, o posicionamento do Baby. E nesse posicionamento ele cobra muito forte aí a diretoria, membros da diretoria, cobra muito forte a estrutura também do CT de São Paulo, inclusive departamento médico, preparação física, e também cobra o Zubeldia. Deixa muito claro, Baby que foi um cara que também durante muito tempo defendeu, né, pediu calma com o Zubeldia, fala que é um dos anos mais difíceis da história de São Paulo. E, enfim, tá aí, apareceu pra vocês aí então essa publicação do Baby. E coincidentemente ou não, porque sabemos que a pressão da torcida organizada é muito grande quando começa dentro de um clube, hoje o panorama mudou, cara, o panorama mudou. A pressão do Baby veio forte já depois do jogo contra o Vasco, muito forte aliás, e agora a pressão foi gigantesca e o Zubeldia com certeza sentiu essa pressão. Além de sentir que ele não tá mais conseguindo extrair nada do time de São Paulo. Vimos, né, o último jogo contra o Vasco, uma vergonha, cara. Eu não lembro de 3 jogos bons do São Paulo no ano, tá? Eu não lembro de 3 jogos bons. Então a tendência é que amanhã, segunda-feira, você que tá assistindo esse vídeo segunda-feira hoje, o Zubeldia já não esteja mais no São Paulo, tá? Eu vou trazer uma lista com alguns nomes de treinadores também no próximo vídeo. Esse vídeo vai sair agora à noite, tá? Domingo. E amanhã de manhã, já vou gravar agora, mesma roupa até. Vou gravar um vídeo mostrando alguns nomes, né, no mercado, que eu sei que estão no mercado. Tem alguns que é sonho alto demais, mas se quisesse uma contratação de peso, assim, eu acho que o treinador seria a contratação de peso de São Paulo. Quem sabe o Jorge Jesus, só que muito difícil. Alguns treinadores que saíram da Europa, difíceis. E tem nomes que aí também, aí o negócio vai ser feio, né? Não duvidaria também o Hernan Crespo, tem vários nomes, tá? Eu vou trazer esse vídeo amanhã. Mas esse de hoje foi só pra falar. Zubeldia muito perto de deixar o São Paulo, galera. Muito perto. Eu queria até saber a opinião de vocês aí nos comentários, se vocês são a favor ou contra. Eu já deixo aqui minha opinião de novo.
Na minha opinião, é um cara que, pô, gosto do perfil, tudo, apesar de que esse negócio de cartão do Zubeldia encheu o saco, né? 34 cartões, ficando fora de jogo decisivo, na Libertadores já não vai estar, então encheu o saco. Chegou uma hora que o comportamento dele irritou. Só que é um cara que eu gosto do perfil, parece ser um cara de gente boa, mas isso não faz com que o cara faça um grande trabalho no São Paulo, né? E no São Paulo o trabalho não era bom, no meu ponto de vista, assim, nas Copas... eu até mesmo me enganei, né? O São Paulo tá sabendo jogar as Copas. Cara, o São Paulo pegou o time fraco do Paraguai, time fraco do Peru, time fraco da Argentina. Então não, cara, times que provavelmente, tá, brigariam na parte de baixo ali pra não cair no Brasileiro, cara, pra não cair. Quando o São Paulo pega time de Série A, Vasco, Mirassol, São Paulo só ganhou do Grêmio, que tava muito mal na época, mas muito mal, e ganhou também pênalti duvidoso ali no final, tudo, foi um jogo horrível. E do Santos também tomando pressão pra caramba. Então o São Paulo não conseguiu jogar nada contra time de Série A, cara, nada. Então se é pra mudar tem que ser agora, eu penso isso, tá bom? Tamo junto, amanhã de manhã tem vídeo também, tá? Mostrando alguns nomes de treinadores, vou trazer uma lista grande aqui e vai ser esse o vídeo de amanhã. Lembrando, meu canal oferecimento No The Odds, KTO minha parceira, diria que a odd pros meus de sair de São Paulo agora. Hora de falar sobre o São Paulo, informação importante. A tendência é que Zubeldia deixe o São Paulo nas próximas horas. Existe uma possibilidade real de que nessa segunda-feira o treinador argentino anuncie uma rescisão de contrato de forma amigável com o tricolor. E aqui vem uma informação importante. Antes de partir para o período de férias, por conta da pausa nas competições em razão do Super Mundial, o Zubeldia colocou o cargo dele à disposição para os dirigentes do São Paulo. O tricolor decidiu pensar sobre o tema e nessa segunda-feira vai retomar conversas com o Zubeldia em busca de um acordo amigável, para que o tricolor não tenha de pagar a multa rescisória, nem que o Zubeldia seja obrigado a fazer qualquer quitação com o tricolor por conta da quebra do contrato de forma antecipada. Ambos têm vínculo até dezembro desse ano. Zubeldia colocou o cargo à disposição da diretoria pela segunda vez. Num primeiro momento, os dirigentes do São Paulo entenderam que não era hora de abrir mão do treinador, mas a pressão é tão grande em cima do presidente Júlio Casares e de Carlos Belmonte que houve uma mudança nas diretrizes. O São Paulo, depois da derrota por 3-1 para o Vasco, na última quinta-feira entendia que era melhor permanecer com o Zubeldia, mas com essa sinalização do Zubeldia, colocando o cargo à disposição e dando a entender de que topa um acordo de rescisão de contrato de forma amigável e diante da pressão que existe, com direito até a torcida organizada fazendo ameaças, os dirigentes do São Paulo repensaram e a tendência é que essa rescisão seja anunciada nessa segunda-feira, com direito inclusive ao tricolor buscando opções no mercado. Dá para garantir que o técnico Juan Pablo Vojvoda não faz parte dos planos do São Paulo, mas o tricolor já começa a se movimentar, tamanha essa convicção de que possa haver um acordo verbal para uma rescisão amigável do contrato com Luiz Zubeldia. Importante contar também que o técnico argentino, que fez boa campanha na Libertadores, vai muito mal no Campeonato Brasileiro, são 3 derrotas consecutivas. Hoje o tricolor está bem perto do Z4, correndo enorme risco de rebaixamento. Na volta das férias, o São Paulo enfrenta, pela ordem, Flamengo e Red Bull Bragantino na condição de visitante, depois o Corinthians como mandante. E se tudo correr dentro da normalidade, com a saída do Zubeldia nessa segunda-feira, o São Paulo vai se esforçar para já ter um novo comandante assim que o elenco se reapresentar desse período de férias, que vai durar mais ou menos 15 dias. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Do peixe. Hora de falar sobre o São Paulo, que admite tratativas com o Biel. Na manhã desse sábado contei que o tricolor é um dos 3 interessados entre times brasileiros pelo ponta, de 24 anos de idade, que pertence ao Sporting de Portugal. No final da tarde desse sábado eu estava conversando com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e ela disse, abre aspas, estamos mesmo negociando o Biel com o Sporting, mas a possibilidade de acordo é bem difícil, fecha aspas. Tudo por causa da condição financeira do São Paulo. O tricolor só terá a chance de fechar com o Biel se o Sporting liberá-lo por empréstimo. Qualquer outra negociação na base da compra e o tricolor já pula fora do negócio. Além disso, o São Paulo também vai precisar convencer o Sporting a não fazer uma obrigação de compra no fim do período de empréstimo. As tratativas existem e o São Paulo também tem a concorrência do Galo e do Botafogo. Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã desse sábado que o empresário do Biel deve ter uma reunião na semana que vem com o Sporting para definir quais as condições que o clube português quer para fazer o negócio.
Jogador que havia sido comprado em janeiro junto ao Bahia por 6 milhões e 300 mil euros, não se adaptou ao futebol português. Desde que chegou foram apenas 7 partidas disputadas. Só para completar, sobre o Biel, temporadas de destaque com a camisa do Bahia entre 2023 e 2024, antes da transferência para o futebol português. Bora fechar o vídeo para falar sobre Elinho, que virou o queridinho do mercado brasileiro. Você lembra dele, né? Jogador formado na base do São Paulo, vendido ao Red Bull Bragantino e na temporada passada transferido para o Toluca do México em operação de 13 milhões e meio de euros. Primeiro a demonstrar interesse na contratação do Elinho foi o Fluminense, que fez um contato, chegou a abrir negociações com o clube mexicano, mas desistiu do acordo e acabou fechando a compra de Soteldo junto ao Santos. No início dessa semana foi a vez de o Corinthians abrir tratativas com Juliano Bertolucci, representante do Elinho. Cheguei a contar para vocês que o Toluca não demonstrou interesse em fazer negócio nas condições oferecidas pelo Timão, empréstimo de uma temporada com opção de compra. Toluca já deixou bem claro que não empresta o jogador. O problema é que o São Paulo e o Vasco também recentemente fizeram contato com o Toluca com essa mesma intenção de um empréstimo. Por empréstimo, não há chance de acordo. Toluca só toparia negociar o atacante brasileiro, que ainda não conseguiu explodir no futebol mexicano, um negócio em definitivo, de preferência em que o Toluca recuperasse o investimento feito na temporada passada. Aí fica difícil imaginar que o Corinthians, que o São Paulo e que o Vasco tenham capacidade para fazer uma compra na casa dos 13 milhões e meio de euros. Elinho, que enquanto vestia a camisa do Red Bull Bragantino, era muito bom jogador, o principal atleta do clube ao lado do Léo Ortiz. O Ortiz foi vendido para o Flamengo, o Elinho foi negociado com o Toluca e a partir dessas saídas o Red Bull teve um desempenho terrível no Campeonato Brasileiro do ano passado, correndo enorme risco de rebaixamento. Fala galera, então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Nós vimos aí, uma informação quente, né, que saiu agora recentemente, que o Zubeldia ele pode deixar de ser o técnico do São Paulo, né? Ele havia conversado com a diretoria do São Paulo, em uma conversa amigável. O próprio Zubeldia, ele optou, né, em sair, estaria conversando direitinho com a diretoria e provavelmente na segunda amanhã ou terça-feira, né, o Zubeldia ele deixe de ser o técnico do São Paulo, né? O Zubeldia que tem recebido uma pressão enorme e realmente não tem conseguido, como é que posso dizer, não tem conseguido fazer com que o São Paulo jogue bem. O São Paulo não consegue manter uma constância, né? Tem jogado bem as Copas realmente, né? Tanto a Copa Libertadores como a Copa do Brasil, porém no Campeonato Brasileiro tem feito uma péssima campanha, está a 1 ponto da zona do rebaixamento, né? E a diretoria, em conversa amigável, optou em realmente se desfazer desse contrato, né? O São Paulo não precisaria então estar pagando o valor de 3 milhões de reais, que seria o valor da multa rescisória do Zubeldia. Foi falado também a respeito de alguns nomes que podem assumir o São Paulo no lugar do Zubeldia, como o Vojvoda, o técnico do Fortaleza, que também existe a possibilidade muito grande de estar deixando o Fortaleza, e o São Paulo poderia estar entrando em cena e tentando negociar com um técnico. Também foi citado outros nomes, até o Sgarbi falou a respeito do Jorge Jesus, que eu particularmente não acredito que seja um nome viável, não só pela questão financeira do São Paulo, mas toda a dificuldade dessa negociação, né? Mas acho que realmente o que pesaria mais seria a questão financeira do São Paulo nesse momento, né? Vimos também alguns nomes, né? Como o do Biel, jogador do Sport, e também do Elinho, que foi da base do São Paulo e que o São Paulo também estaria de olho no jogador, no atleta, né? Tem visto com bons olhos a volta do Elinho, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sino para vocês receberem notificações sempre que surgir um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.